Vamos conhecer um pouquinho da palavra de Deus, entender um pouco daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas? Amém? Então, quero convidar você a estar atento àquilo que nós estaremos ouvindo nesta noite, para que nós possamos estar firmes, estar em um processo de crescimento. Quero falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de consolidação, consolidar. Você sabe o que significa a palavra consolidar? Você sabe o que significa a palavra consolidar? Consolidar, deixa eu fazer um resumo aqui para vocês, rápido. Depois vou ler alguns versículos aqui. Consolidar significa tornar sólido, firme. Solidificar. Quem já fez gelo? Sua mãe pede você para fazer gelo, Maíra? Pede? Regina? Como é que você faz? Não? Pede não? Mas você já fez gelo, não já? Então, como é que faz gelo? Você vai lá, pega a forminha, coloca o que na forminha? Água. E aí você leva para o congelador para virar gelo. Ou seja, você está solidificando algo. A água é maleável, né? A água é maleável. Você vê que a água, ela se adapta ao ambiente, ao lugar que você coloca ela. Então, por isso, ela cai aqui, ela esparrama toda. Você joga dentro da garrafa, ela se adapta à garrafa. Se a garrafa for fina, larga, gordinha, seja como for, ela vai se adaptar. Agora, o sólido não se adapta, porque ele já tem uma forma, ele já tem uma moldura, então ele não vai se adaptar. Você está entendendo? Então, exemplo, se você pegar uma pedra de gelo quadrada aqui de uns 10 centímetros, vou colocar a pedra aqui dentro. Ela não cabe aqui para entrar, mas ela caberia aqui dentro se ela tivesse em formato de água. Então, consolidar é isso aí, é solidificar, tornar firme, endurecer, fortalecer, né? Você já conhece essa expressão, eu estou fazendo você lembrar sobre isso. O que acontece? Todos nós precisamos ser consolidados. Todos nós precisamos ser fortalecidos. Todos nós precisamos ficar firmes, porque é sendo firmes e inabaláveis que nós vamos permanecer de pé. Tem um filósofo, na verdade não é filósofo, sociólogo, que ele já é falecido, e eu li os livros dele, o nome dele era um alemão. Alemão? Não lembro agora. O nome dele era Zygmunt Bauman, acho que era alemão. E ele fez um livro muito conhecido, chamado Modernidade Líquida. Talvez você já tenha visto falar sobre esse livro. O que ele identificou? A modernidade, né, a sociedade aqui, agora falando de uma forma geral, generalizada, são pessoas que são líquidas, ou seja, elas são maleáveis. Elas se adaptam em qualquer lugar. Então ele fez esse livro, muito conhecido, se tornou best-seller. Né? Ele não é apenas desse livro, mas de muitos outros livros. Ele foi um sociólogo, um homem muito inteligente. Ele avaliava a sociedade. E avaliando a sociedade, ele percebeu que a sociedade era uma sociedade líquida, uma sociedade que se adaptava. Então, se eu pegar um copo descartável aqui e colocar, tornar essa água que está aqui dentro dessa garrafa, a água vai se adaptar ao copo. Se eu pegar uma tampinha de garrafa e colocar aqui e entornar, a água vai se adaptar à tampinha. Se eu pegar uma mangueira, aquelas mangueiras que usa aí de jardim, e pegar um pedacinho de mangueira e colocar a água vai se adaptar àquilo ali. Então ele identificou que a sociedade, né, que a gente vive é uma sociedade líquida, ou seja, uma sociedade que vai se adaptando, né, onde que está. No ambiente que está, ela vai se adaptando. Então, chega no ambiente, tem um tipo de língua, então ela fala aquela língua. Chega no outro ambiente, tem um tipo de cultura, ela se adapta àquela cultura. Né? Chega no ambiente, tem um tipo de doutrina, ela se adapta àquela doutrina, aqueles costumes, né? Aquelas leis. E estas pessoas que se adaptam ao ambiente são pessoas que não têm convicção, são pessoas que não têm firmeza, são pessoas que não são sólidas, não são firmes, não são solidificadas, porque elas se adaptam ao ambiente que estão. E se você observar, a sociedade é assim. A sociedade, né, de forma geral, existem muitas pessoas que elas vão se adaptando aos ambientes que estão. Mas nós não fomos chamados para isso.
Paulo fala em Romanos 12, 2. Vamos ler Romanos, fazendo um favor, vamos começar com Romanos aqui. Romanos 12. Romanos capítulo 12, verso 2. Olha o que Paulo fala. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe, tem outra versão que fala assim: não se amolde a este mundo. Você já observou aquela pessoa que ela vai num ambiente, ela não tinha aquele tipo de linguagem, mas naquele ambiente ela começa a ter aquela linguagem? Aquela pessoa que vai num ambiente, mas ela não tinha aquele tipo de vestimenta, de cultura, mas quando ela chega naquele ambiente, ela muda, ela se amolda àquele ambiente. Ou seja, ela se torna igual àquele ambiente. Se amoldar é se tornar igual. Então, observe que o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, toda a sociedade, o sistema corrupto, por causa do pecado original, por causa da iniquidade, ele jaz no maligno, ou seja, morreu, está morto. Porque todas as pessoas que não têm a Cristo estão mortas. Todos aqueles que não têm a Cristo jaz no maligno, o sistema jaz no maligno, E esse jaz é justamente isso, estão sepultados, estão mortos, sem vida. E Paulo está falando que nós não devemos nos amoldar ao mundo. Ou seja, você não pode ser como a água, que se amolda às coisas, à circunstância e à cultura. Mas você precisa ser sólido, firme como a rocha, para não se amoldar ao mundo. Olha o que Paulo fala: não vos conformeis, ou seja, você não pode se amoldar ao mundo. Aí, quero só passar para a parte final do versículo. O que ele fala? Aqueles que não se amoldam ao mundo vão experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Talvez você não tenha experimentado a vontade de Deus porque você não está firme ainda naquilo que você quer. Você não está firme ainda relacionado à sua vida cristã, sua vida com Deus. Você não está firme ainda relacionado à convicção que Deus te deu. Então, se tem uma coisa que Deus está me dando recentemente, é convicção. Convicção, para mim não ficar me amoldando às coisas, às pessoas e ao mundo, não ficar me amoldando aos sistemas, inclusive sistemas religiosos, sistemas dentro da igreja ou sistema do mundo. Veja bem, nós fomos chamados não para se amoldar, mas nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para ser diferente. Esse ser diferente significa ser igual a Jesus, porque Jesus ele não se amoldou ao mundo, mas aonde ele chegava, ele gerava transformação, ele gerava um impacto, onde ele chegava, ele manifestava a glória de Deus. O ambiente que você frequenta, ele tem que mudar porque você está lá. O ambiente que você frequenta precisa sofrer uma transformação, um impacto, porque você está lá. O ambiente que você frequenta, alguma coisa tem que ser alterada naquele ambiente, porque você chegou. Exemplo, se tem só pessoas ímpias lá, ou às vezes até tem pessoas que são da igreja, mas eles estão acostumados àquilo ali. Eu vivo no meio de pessoas que são crentes, são evangélicos, mas já estão acostumados. Para eles é normal. As coisas do mundo são normal. Então, eles não alteram nada. A presença deles lá não altera nada. Não altera o ambiente, não altera o lugar, não altera nada. É a mesma coisa que não está. Sabe aquela pessoa que está no lugar, mas é a mesma coisa que nada? Não sei se você já fez algum serviço com pessoas, principalmente pessoas às vezes que são preguiçosas, pessoas que não gostam de trabalhar, pessoas que gostam só de olhar. O seu Hernan aí que trabalha com obra deve ter pegado pessoas assim. Quer dizer, trabalha com, às vezes, ficha a pessoa, contrata para fazer serviço. Só que aí o serviço todo você faz, aquela pessoa está ali como se fosse figurante.
né? Ela não gera nenhuma transformação. Ela está ali, mas ela não está. É a mesma coisa que nada. Às vezes, quando você vai fazer um serviço com alguém que não te ajuda, é melhor você fazer sozinho, porque a pessoa só te atrapalha. Né? Não é assim? Mas imagina, dona Maria, só está lá fazendo uns pãezinhos lá, delicioso da senhora, né? Aquele feijão tropeiro maravilhoso, estou com saudade. Aí a senhora está lá, mas aí tem alguém lá que, em vez de ajudar, a senhora só está atrapalhando. A senhora fala, coloca a panela aqui para esquentar no fogão. Ela pega a panela e leva lá para a pia. Aí a senhora fala, corta essa cebola aqui, eu quero... corta a cebola. Não, ela vai cortar outra coisa. Você fala, corta uma cebola. Ela fica lá olhando, vagando. Tem pessoas assim, elas são como se fossem figurantes. Sabe o que acontece? O Senhor, Ele te chamou para este mundo não para ser figurante, mas para ser protagonista. Você foi chamado para ser protagonista. Aonde você estiver, você fará a diferença. Onde você estiver, você mudará aquele lugar. Então, você precisa exercer o seu papel de crente, né? Se você está consolidado, fortificado, está firme, onde você estiver, você vai fazer a diferença. Ou seja, você não vai se amoldar. Você vai fazer a diferença, porque você foi chamado para isso, para fazer a diferença. Toda pessoa que está consolidada, né, ela está estabilizada. Ou seja, ela não é instável, né? Ela não está assim para lá e para cá. Ela já está forte, está firme naquilo que ela quer. Toda pessoa consolidada é uma pessoa que está consistente. Ela é consistente. Ou seja, ela permanece. Ela permanece, não importa o lugar que você vá. Então você está na igreja, a coisa mais fácil é você ser crente aqui dentro da igreja. Porque aqui você dá a paz do Senhor para todo mundo é crente, né? Tal, você dá a paz do Senhor, ora. Agora, você vai permanecer como filho de Deus, como cristão, manifestando a glória de Deus, independente do lugar que você estiver. Dentro do ônibus, dentro do seu carro, lá no seu trabalho, no serviço, no supermercado, onde você estiver, você foi chamado para manifestar a glória de Deus, então você será consistente naquilo que você é. Ou, se você não é consistente, eu tenho uma alternativa. A alternativa é, você só está aparecendo alguma coisa aqui dentro, lá fora você não é nada. Você só está vestindo uma capa e fala, vou vestir minha capa de crente, vou para a igreja. Aí lá fora você permanece do mesmo jeito. Fala a mesma linguagem do mundo, é a mesma cultura, os mesmos costumes, senta na roda dos escarnecedores, dos pecadores, pessoas estão falando contra a palavra, contra Jesus, contra Deus, você está lá aplaudindo, dando risada. Você sabe que hoje tem muito isso, né? Nos videozinhos aí do TikTok, do YouTube, né? Pessoas falando contra o evangelho e você está lá caindo na gargalhada rindo. Falando contra o poder de Deus e muitos crentes rindo, dando risada. Olha que vídeo engraçado. As pessoas nem me mostram vídeo engraçado, porque eu não quero nem saber de vídeo engraçado. Não quero nem saber de coisa engraçadinha do YouTube, do TikTok, seja qual for, porque nós fomos chamados para fazer uma obra e nós não podemos perder tempo com nada supérfluo deste mundo. Nós temos que permanecer na nossa missão, devemos permanecer na visão que Deus nos deu, devemos permanecer na proclamação do Evangelho e onde nós estivermos, nós vamos fazer a diferença, porque nós não vamos nos amoldar ao mundo, nós não vamos nos conformar com o mundo, mas nós vamos gerar transformação no mundo. Porque nós somos transformados por cada transformação que há em nós. Ou seja, pessoas que estão consolidadas são pessoas que têm força. Você tem força, sabe? Você é pessoa que está, Paulo usa essa expressão, né? Corroborado pelo poder de Deus. Você está, na outra linguagem, você está fortalecido por aquilo que Deus te deu. Você tem força. Pessoas consolidadas
não são pessoas que param diante dos obstáculos, mas são pessoas que avançam independente dos obstáculos, independente dos problemas. Elas continuarão avançando porque elas sabem que quem está com ele é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, pessoas consolidadas são pessoas fortes, e não é na sua força, porque a palavra diz que não é no meu braço, na minha força, nem no meu poder, mas é pelo Espírito. Mas o Espírito de Deus é o poder de Deus que habita na tua vida, é Ele que te faz forte. Quando você é fraco, você se torna forte pelo poder de Deus que está em você. Nada vai te deter. Pessoas consolidadas são fortes. Pessoas fortes, sabe o que é uma pessoa forte? Você lembra da história de Sansão? A gente não lê muito o Antigo Testamento, muitas pessoas, muitas pessoas da igreja não lê o Antigo Testamento. Lembra de Sansão? Chegaram para Sansão, fizeram tal, aí olharam para ele: Sansão, vem 1000 filisteus aí para te pegar. Opa, 1000? Que maravilha, que pena que só tem 1000. Eu vou levantar e vou derrubar todos eles. Ele tinha convicção, ele estava corroborado pelo poder que estava na vida dele. Então não importa a quantidade de pessoas que vinha para derrubar ele, ele se levantava e lutava sem desistir. Uma das características de muitas pessoas é que elas desistem por causa da batalha. Desistem por causa da batalha. Eles olham para a batalha. Lembra também do exército de Israel? Golias chegou diante de Israel e a Bíblia diz que ele ficou afrontando Israel durante 40 dias. 40 dias o gigante chegava lá e chamava soldados. Cadê? Não vai ter ninguém aí não para me enfrentar? Vem aí, chama o seu guerreiro, vem me enfrentar. E ficou lá: seu Deus é fraco, seu Deus é isso, seu Deus é aquilo. E ficou lá afrontando, até que um menino, Davi, mas um homem cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, um homem que se tornou um profeta, rei, profeta, e ainda queria pisar no sacerdócio, porque também ele comia dos pães que estavam na mesa e queria oferecer sacrifício. Ele não estava contente com uma coisa só, ele queria tudo, porque ele queria avançar. Aí chegou Davi e falou: quem é esse incircunciso? Você já ouviu essa palavra aqui, né? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus? Eu tenho aliança com Deus de Israel. Eu não vou desistir. Ou seja, um homem forte, convicto. Ele estava solidificado, firme, corroborado naquilo que ele tinha. E com aquilo que ele tinha, ele poderia avançar e derrubar, seja qual for o gigante. E se você não sabe, Davi ele pegou 5 pedras, porque não tinha apenas um, tinha 5 gigantes. Ele pegou 5 pedras para derrubar os 5, mas quando derrubou um, os outros, Golias caiu, vou nada naquele lugar lá. Se Golias caiu, vou ficar lá. Vem cá. Eu estou falando com pessoas aqui que são fortes, pessoas que foram chamadas para avançar o reino de Deus, pessoas que foram chamadas não para parar diante de dificuldades, mas pessoas que foram chamadas para enfrentar os problemas, ser campeão. Você não conseguirá ser campeão, ter um diploma, se você não enfrentar, não passar pela provação, pela tribulação, porque você precisa passar para ser um campeão. Você vai ter que enfrentar os seus obstáculos. Nós estamos tendo a Olimpíadas agora. Quem ganha medalha é quem vence os obstáculos. Quem não vence fica lá sem medalha. E muitas pessoas querem medalhas, mas não querem vencer. Mas nós fomos chamados para vencer. Ser consolidado é ser forte. Porque Deus te faz forte. Deus te faz forte, você está estabilizado, você está firme, você está fixo, você está solidificado, você está fortalecido e nada vai te deter, nada vai te parar. Deus te chamou para isso, para romper, para vencer, para avançar. Você crê que o Senhor te chamou para avançar? Veja bem, falei para vocês um pouco de consolidar. Lemos o texto de Paulo. Paulo fala que nós não podemos nos amoldar, mas precisamos estar firmes e fortes. A sua convicção em Deus precisa ser muito firme,
para que você não venha se amoldar ao mundo. O mundo está aí. Mas a igreja foi chamada para avançar. As portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão, porque nós estamos com Cristo, com o Senhor dos exércitos, com o Senhor que nunca perdeu uma batalha. Amém? Veja bem, então o que é consolidar? Consolidar é tornar firme. A sua vida precisa se tornar firme. Você precisa se tornar firme. Se você ficar assim, maleável, você não vai conseguir avançar naquilo que Deus tem para você. Seja ministerialmente, seja profissionalmente. Né? Se você tem uma meta profissional, você precisa estar firme para atingir aquela meta, porque você vai ter obstáculos, e aqueles obstáculos é para fazer você retornar. Então você precisa estar firme, convicto, fortalecido para seguir e atingir aquela meta. Se você também, né, no casamento, na sua vida ministerial, sua missão, seu chamado, você também precisa estar firme. Você precisa estar convicto. Imagina um homem igual o apóstolo Paulo, que escreveu o texto que nós lemos. Foi chamado para ser um apóstolo, um missionário e ser um desbravador. Foi um desbravador, né? Ele, um homem que mais fez missões no primeiro século. Rodou vários países, né, da Europa, conhecido hoje, Espanha, Portugal, Iraque e outros países da Ásia, que ele rodou muito, pregando, evangelizando, e ele encontrava muitos obstáculos, então ele precisava estar firme para alcançar os objetivos. Se você não estiver firme, você não vai alcançar os seus objetivos. Então, seja na sua vida profissional, na sua vida financeira, seja na sua família, qual os objetivos você quer? Você precisa estar firme. Seja na sua vida ministerial, você precisa estar firme. Você não pode olhar para trás. Olha a vida de Jesus. Ele precisava estar firme, porque ele enfrentou muita oposição. Você vai enfrentar oposição. Né? Como Paulo diz, né? Uma porta grande se me abriu, mas tem muitos inimigos. Ou seja, você vai enfrentar oposição. Pessoas que virão, demônios também, e também pessoas que virão para tentar te paralisar, fazer você retornar, fazer você olhar para trás. Então, você precisa estar muito consolidado naquilo que o Senhor chamou você para fazer. Você precisa estar muito firme. Então, o que é consolidar? É se firmar. Assim como Deus firmou a terra está firme. Em Salmos, não vamos ler, só vou ler aqui, não precisa colocar. Salmos 119, versículo 90 diz: Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16: Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Uma promessa de Deus para Davi. Veja bem, firmar é permanecer. Por que você precisa permanecer? Porque você precisa avançar. Se você não permanecer firme, você não consegue avançar. Você não consegue vencer os inimigos, não consegue vencer as batalhas, não consegue lutar e ser um campeão. Você luta e desiste. Você precisa estar firme. Amém? Por que devemos ser consolidados? Porque você precisa resistir os ataques do inimigo. O inimigo vai levantar contra a sua vida e ele vai tentar te paralisar. Ele vai criar armadilhas para fazer você parar. Ele vai criar obstáculos para impedir você de avançar. E você precisa estar muito firme para que você permaneça. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Olha a palavra que ele usa. Você vai se revestir de toda a armadura para ficar
firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele vai o tempo todo lutar contra você, porque ele é o inimigo, é o adversário. Ele é o adversário. Você vê que Jesus não foi tentado apenas 40 dias. Tem gente que acha que Jesus foi tentado apenas 40 dias no deserto, depois nunca mais foi tentado. No deserto, o diabo apareceu para ele e tentou ele diretamente. Entende? Eu lembro uma vez, eu era, não sei quantos anos que eu tinha, eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, deve ter já uns 20 anos isso ou um pouco ou mais. Eu estava ainda na casa da minha mãe, porque isso foi antes de eu me casar. Eu estava na casa da minha mãe, eu estava deitado no quarto, na minha cama, e numa fração de segundo eu tive uma visão. Eu não sabia o que era visão, não sabia nada disso ainda naquela época. Eu tive uma visão, e eu estava no quarto, e na visão eu via o corredor da casa da minha mãe. E no corredor apareceu um homem. Eu não via o rosto dele, mas era um homem todo negro, trevas, escuridão. E ele apareceu no corredor, e assim, milésimos de segundo, ele vinha do corredor e entrava no meu quarto. Mas é como se eu visse em câmera lenta, ele vindo e entrava no meu quarto, e como eu estava deitado na cama, virado para a parede, aí ele apareceu atrás de mim. E eu estava virado, mas eu via ele atrás de mim, porque era uma visão. E ele falava bem assim para mim. Eu lembro até hoje, a frase é essa: você não vai conseguir. Você está entendendo? Jesus no deserto, o diabo apareceu para ele literalmente. Mas como que Jesus foi tentado depois dos 40 dias? O diabo entrava em pessoas e usava pessoas para tentar. Então, você vai enfrentar o diabo literalmente, porque ele vai aparecer para você, ele faz isso mesmo, os demônios aparecem. Como eu estou falando para você dessa experiência, que o diabo apareceu para mim, para falar que eu não ia conseguir. Isso bem antes ainda de eu me casar. E veja, e o que o diabo faz agora, depois desse período? Ele aparece, às vezes ele não aparece para você agora sim, mas ele vai usar pessoas para tentar fazer você parar. Ele vai usar pessoas para te abater, para te caluniar, para te perseguir, para minar a sua força. O objetivo do diabo é minar a sua força, tirar a sua força, para que você não permaneça firme. Ele quer te desestabilizar. Não tem uma pessoa que, quando sofre um choque emocional muito forte, ela fica desestabilizada emocionalmente? Não tem? Uma pessoa que fica desestabilizada emocionalmente, ela sofreu um baque muito grande na vida dela. Aconteceu algo, aí desestabilizou. Quer dizer, uma pessoa desestabilizada, ela não toma decisão pela consciência racional. Ela toma decisão baseada na circunstância, nos problemas que ela está enfrentando. E ela erra o tempo todo, porque ela não consegue pensar naquilo que ela está fazendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então o diabo, ele vai tentar desestabilizar você. Nós, vamos enfrentar o diabo. E por isso que Paulo fala que você deve se fortalecer para ficar firme. Porque o diabo vai tentar abater você, vai tentar tirar a firmeza de você para te desestabilizar e fazer você ceder à tentação. É isso que ele fez com Jesus, é isso que ele fez no Éden. Ele fez Adão ceder à tentação, Eva. Depois ele tentou para Jesus ceder à tentação. E é isso que ele vai fazer. Então, às vezes você vai ter experiência com o diabo, que ele vai lá na sua casa. Um dia eu estava na minha casa, e eu tive uma visão. E numa visão, eu vi uma chuva muito forte do lado da minha casa. E uma chuva muito forte, era um temporal. E o temporal batia na porta e tentava entrar. O que você acha que é? É o diabo tentando entrar. É o diabo tentando minar de alguma forma, bater de alguma forma. É o diabo tentando fazer de alguma forma entrar na sua casa. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, nessas horas, estar firme para não ceder à tentação do diabo e ficar desestabilizado e cair em tentação. Porque você precisa ser consolidado para resistir os ataques do inimigo. Todos nós vamos ser atacados. Seja no nível 1, no nível 2, não tem aqueles UFC? Tem vários níveis,
né? É boxe, né? Tem peso pena, peso leve, peso médio, peso pesado. O diabo também é assim, ele tem vários níveis. E aí ele vai te atacando. O objetivo dele é te derrubar. E se você, não, tá bom aqui para mim, não vou fortalecer mais não, porque aqui já eu venço todas as vitórias. Aí vem um Golias do outro lado e você não está preparado. Você precisa se preparar o tempo todo, ficar firme o tempo todo, para vencer os ataques do inimigo. Recentemente, você tem sido atacado? Recentemente, o inimigo tem atacado a sua vida? O inimigo vai tentar atacar o seu casamento, vai tentar atacar você na sua empresa, na sua profissão, ele vai tentar atacar a sua vida financeira, ele vai tentar atacar as suas emoções, porque você sabe, né, as emoções desestabilizam muito, tira muita pessoa, como eu falei aqui. Ele vai tentar atacar, ele vai lançar dardos de todo lado. Lembra do Salmo 91? Nós temos que estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Ou seja, aí 1000 vão cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não vai ser atingido, nenhuma seta que voe de dia, nem dardos inflamados que voam de noite, seja o que for, não vai te atingir. Mas por quê? Porque você está firme. Agora, se você não estiver firme, o dardo vem. Paulo, nesse texto de Efésios, você já conhece, né? Nós já falamos muitos aqui, o pastor Dinho já pregou muito sobre isso. Você precisa pegar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Então, os dardos vão vir. Esse dardo inflamado, ele vem para atingir a sua vida espiritual, para sugar a sua vida espiritual. Ele vem para sugar a sua vida espiritual, tirar sede, fome por Deus. Ele vem para atingir sua vida emocional, para desestabilizar você emocionalmente, sua vida familiar, para causar uma intriga dentro do casamento, uma divisão. Ele vem para atingir sua vida financeira, sua vida profissional, de alguma forma, para tentar desestabilizar você e você não ficar firme. Apenas aqueles que estão firmes, corroborados, esses passam pela prova, passam pela luta e se tornam mais que vencedores. As batalhas estão aí. Nós estamos num tempo de batalha. As batalhas estão aí. Quando as pessoas viram, né, a abertura das Olimpíadas e a imitação lá da LGBT, da ceia, aí as pessoas ficam indignadas. Aí eu ouvi uma palavra de um pastor, homem de Deus, ele falou, não sei por que as pessoas estão tão indignadas, espantadas, a expressão é espantadas. Elas acham que o mundo é cristão. O mundo não é cristão, meu irmão. Você acha que o mundo é cristão? O mundo não é cristão. E aí, quando muitas pessoas veem um negócio desse, igual aconteceu nas Olimpíadas, elas ficam espantadas. Por que isso, meu Deus? Mas o que você espera de um mundo que não é cristão? Se o mundo fosse cristão, no meio evangélico cristão, você vê muitos escândalos. Imagina um mundo que não é cristão. Aí que você vai ver mesmo. Então não fique espantado com essas coisas. Fortaleça a sua vida em Cristo Jesus. Fortaleça a sua vida em Cristo Jesus. Seja firme, seja consolidado, seja forte, seja corroborado. E você permanecerá de pé, independente das batalhas. Independente das dificuldades. Você permanecerá de pé. Não importa o que vem contra você, porque você está firme e a rocha se chama Jesus Cristo. Nós estamos firmes na rocha que se chama Jesus Cristo. Porque você deve ser consolidado para resistir aos ataques do inimigo. Agora veja bem. Eu estou trazendo uma mensagem para você sobre consolidação e vou fazendo algumas perguntas para você e trazendo as respostas. Primeiro eu falei sobre o que é consolidar, né? É ser sólido, ser firme, ser fortalecido, estabilizado, consistente, ser corroborado, né? Como uma pedra que está consolidada. Depois eu falei para você sobre
Por que devemos ser consolidados? Para resistir os ataques do inimigo. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Quem consolida? Quem consolida? Agora vou te responder. E aí nós vamos trabalhando um pouquinho sobre isso. Quem consolida? Jesus Cristo é o que consolida pelo poder do Espírito Santo. Eu vou tentar te mostrar aqui. Veja bem. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo fala: posso todas as coisas em Cristo que me... Alguém sabe terminar o versículo? Fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, quem consolida? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vai te consolidar, mas ele vai te consolidar pelo poder do Espírito Santo. Então, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E Efésios capítulo 3, versículo 14, vamos abrir aqui, vamos ler. Efésios capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando da intercessão que ele fazia pela igreja de Efésios, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos, consolidados, com o quê? Com o poder pelo Espírito Santo no homem interior. Quem consolida é Jesus, e ele usa o que para consolidar? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo dentro de você. Ele está falando do homem interior, do corpo espiritual, o seu espírito. E nós podemos dizer, né? As formas de você ser consolidado, o seu espírito. Oração em línguas. Declaração da palavra. Ao invés de você ficar lendo as revistas, jornal, vai ler os salmos. Salmo 1, 2, 3, 4, vai lendo. Vai lendo os textos da Bíblia, vai declarando, vai profetizando sobre a sua vida. Porque Paulo fala que através disso, né? Ele fala em Coríntios que através da oração você edifica o seu homem espiritual, que é o seu espírito. E ele vai falar através de outros textos, através de hinos, cânticos espirituais, você se torna cheio do Espírito Santo. Ou seja, o poder do Espírito Santo vem até você. O poder do Espírito Santo vem até você. Ou seja, você precisa do poder do Espírito Santo em você para você permanecer firme. Não é pela sua inteligência, seu intelecto, sua sabedoria. Deus vai te dar inteligência, vai te dar intelecto, vai te dar sabedoria. Mas o inimigo que nós enfrentamos, ele não dorme. Ele fica acordado 24 horas. Ele tem mais sabedoria que você. Você sabia disso? A sabedoria que nós temos vem de Deus, pela revelação. Mas o diabo, ele é muito sábio. A Bíblia diz que as armadilhas dele são armadilhas inteligentes. Ou, em outras palavras, astutas ciladas. Então, o inimigo, toda vez que ele lançar uma cilada, ele vai lançar uma cilada de forma que você não perceba. Ele não vai colocar uma coisa visível, né? Não tem aquela cilada visível. Ele não vai colocar uma cilada visível, vai colocar uma cilada imperceptível. Não tem aquelas, às vezes no meio da floresta, que alguém, não sei, às vezes você já viu no filme, às vezes acontece isso em filme, em desenho, no meio da floresta, alguém vai lá e cava um buraco, só que tem cheio de grama, ele coloca grama por cima, aí nem parece ter buraco ali, porque está cheio de grama igual o lugar do lado. Alguém vem, pisa e cai, pum. Ou seja, é isso aí, astuta cilada. O diabo, quando vier para tentar te derrubar, ele vai armar uma cilada inteligente. E você precisa estar firme e você precisa do poder do Espírito para permanecer firme diante da cilada inteligente do diabo. Quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai começar a te revelar as ciladas do diabo. Alguém aqui já teve ciladas reveladas através da oração em línguas? Ou eu estou falando besteira aqui? Alguém aqui já teve? Ciladas do inimigo reveladas através da oração em línguas? Levanta a mão, para as pessoas verem. Para achar que não, só eu que não estou falando besteira aqui.
Quando você começar a orar, o Espírito Santo vai te revelar as ciladas do diabo. Quando você começar a declarar a palavra de Deus, os hinos, os cânticos espirituais que Paulo fala, o Espírito Santo vai começar a te revelar as ciladas do diabo. Lá no seu trabalho, onde você estiver, na sua casa, onde você estiver, Deus vai revelar para você as ciladas do diabo, porque você está fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Está entendendo? Agora, se você não tem o poder do Espírito Santo, você vai ficar igual um homem intelectual tentando descobrir onde o diabo vai atacar agora. E vai ficar tentando descobrir onde o diabo vai atacar. Não adianta você tentar descobrir, é pela revelação do Espírito. Você pode fazer algumas suposições, como homem que você pensa, racional, mulher, né? Falo homem e mulher, racional que você pensa, usa o seu intelecto. Mas só suposições não é suficiente. Você precisa da revelação do Espírito Santo. Isso vai acontecer através do poder do Espírito Santo dentro de você. Então, Jesus é o que consolida, mas ele consolida pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Por isso nós somos fortalecidos, nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece, é o poder do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que nos corrobora, que nos fortalece, que enche o nosso interior e nos faz ficar firmes. Nos faz ficar firmes. O poder do Espírito Santo, ele não está o tempo todo em operação. Você tem o Espírito Santo, não é isso que eu vou só te esclarecer umas coisas aqui. Você é cristão, você tem o Espírito Santo. Mas o poder do Espírito Santo não está em operação o tempo todo, porque você tem o Espírito Santo. Sabia disso? Se você já ouviu as aulas do Leandro Spencer, você deve ter ouvido sobre isso. E se você já experimentou, você já sabe disso. O poder do Espírito Santo não está em atuação na tua vida o tempo todo, ele precisa ser manifestado. Jesus, ele andava, em alguns momentos, ele não estava com o poder do Espírito Santo, mas em alguns momentos, ele tinha o poder do Espírito Santo, então a unção, igual em alguns momentos, tem um versículo que fala que Jesus estava em um determinado lugar e sobre ele estava a unção de cura. Então, quando caía a unção de cura, todos os enfermos vinham e eram curados. Então, da mesma forma na nossa vida, como que Paulo fala que você deve se encher do Espírito Santo? Tem gente que fala assim, eu sou cheio do Espírito Santo. Você vem na igreja, às vezes na quarta, no domingo, você não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não ora em línguas, não faz nada, e você fala que é cheio do Espírito Santo. Se Paulo ouvisse você falar, coitado da pessoa que fala isso. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa praticar a disciplina espiritual. Você tem o Espírito Santo, é verdade, ele está aí dentro de você, mas para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa orar em línguas. Você precisa jejuar, você precisa falar a palavra, cantar hinos e cânticos espirituais. Lembra de Eliseu? Eliseu precisava fazer um milagre lá, ele não estava com o poder do Espírito Santo. O que ele falou? Traga o tangedor. O tangedor é o músico. Enquanto o músico cantava, né, tocava e cantava, a unção caiu sobre ele. Por que às vezes você está no louvor, a unção cai sobre você? Porque você está cantando, você está orando em língua, você está falando, profetizando, você está declarando a palavra, né? Louvores que você declara a palavra, exalta Jesus Cristo, fala do poder de Deus, dos atributos de Deus. Tudo isso vai te enchendo do Espírito Santo. Então ali você recebe revelação, palavra de sabedoria, profecia, você recebe visão. No louvor é o melhor momento para você receber visão, receber revelação de Deus. Agora você está recebendo instrução da palavra. Agora Deus pode trazer revelação também, porque Deus é Deus, Ele faz todas as coisas. Mas o melhor momento para você receber revelação de Deus é numa adoração. É num louvor, né? O melhor momento é quando você está cantando hinos, você está falando em línguas. Esse é o melhor momento para você receber revelações e o poder de Deus na sua vida. Porque o dunamis é algo que se manifesta. Você está entendendo? Então, Jesus, ele consolida pelo poder do Espírito Santo. Mas o fato de você ter o Espírito Santo não significa que o poder está aí. Ele precisa se manifestar. E para ele se manifestar, você precisa ter algumas práticas. Orar em línguas é uma delas. Jejuar. Cantar louvores, né? Que exaltem a Jesus. Não é louvor que exalta você, não. É louvor que exalta a Jesus. Quando você adora a Jesus, a atmosfera muda.
o ambiente muda e a glória de Deus se manifesta. No ambiente de glória, tudo é possível. Está entendendo? Então, olha para você ver, o poder do Espírito Santo está dentro de você, mas você precisa ativar esse poder. Você precisa manifestar esse poder. Então, amanhã, quando você acordar, faz o seguinte, faça essa atividade que eu vou passar para você. Quando você estiver indo para o serviço, você ficava ouvindo uma música, não ouça música não, não sei o tempo que você vai gastar para ir para o serviço. Vai orando em línguas. E só fala uma coisa com Deus, Deus, me usa hoje para falar com alguém. Me usa hoje para orar por alguém por cura, orar por alguém que está precisando está com um problema emocional, que está com alguma coisa, me usa hoje para dar um conselho para alguém, me usa hoje no meu trabalho. Talvez você nunca foi usado, eu sei que tem pessoas aqui que já foram usadas, talvez outros nunca foram. Você vai orando em línguas, e antes de você orar em línguas, você fala, Deus, me usa hoje assim, assim, e você não vai orar mais em português, você vai só orar em línguas e vai chegar lá, e pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer. Porque você vai estar ativando o poder de Deus dentro de você. Você está entendendo? Eu estou falando para você uma coisa prática que você vai viver no dia a dia. Não é só vir na igreja. Porque aqui é o melhor ambiente que tem. Mas o ambiente quem faz somos nós. Porque nós não nos amoldamos ao mundo. Nós transformamos o mundo pela renovação do nosso entendimento. Através do Espírito Santo. Então, Jesus consolida pelo Espírito Santo. Agora veja bem. Jesus consolida pelo poder do Espírito Santo, através de quem? Observe que eu estou fazendo algumas perguntas e estou levando ela no nível maior. Então, falei para você sobre consolidação, o que é consolidar, por que devemos ser consolidados para resistir aos ataques do inimigo. Quem consolida? Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E agora, Jesus Cristo consolida pelo poder do Espírito Santo, através de quem? E eu vou te responder essa pergunta. Jesus Cristo também consolida pelo poder do Espírito Santo através dos ministérios. Vamos ler um texto? Veja bem, Jesus Cristo consolida pelo poder do Espírito Santo também através do ministério. Quais são os ministérios? Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14. Efésios 4:11, esse é um texto que você já conhece muito, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Observe o último versículo que Paulo está falando. Ele fala que a atuação dos 5 ministérios na nossa vida, e aqui dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, elas vão trazer um aperfeiçoamento, uma edificação do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Então, por que Deus, por que Cristo, melhor dizendo, ele deu os 5 ministérios? Para que a igreja fosse edificada, para que a igreja fosse aperfeiçoada, para que a igreja exerça a obra do ministério. Então, quando a pessoa recebe um chamado de profeta, de evangelista, ou de pastor, de mestre, de apóstolo, não é apenas para ele ter um título, mas é para exercer uma missão, exercer um ministério, exercer uma função. E uma das funções prioritárias de todo o ministério é edificar a igreja, aperfeiçoar o corpo para que todos exerçam a obra do ministério. Ou seja, para que todos se encontrem e consigam exercer o seu chamado, o seu propósito, a sua missão. Você está entendendo? E aí Paulo ele vai
continuar. Ele fala, o objetivo dos 5 ministérios é levar você à medida da estatura de Cristo. Ou seja, não é a medida tamanho, mas é a estatura de Cristo em obra, em caráter e em poder. O próprio Jesus, em João capítulo 14, verso 12, ele diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará as maiores do que esta. Então, Jesus Cristo era um homem de caráter, ou seja, ele era justo. Ele era um homem cheio de amor, cheio de compaixão. Então, um dos objetivos do Espírito Santo, né, através dos ministérios, é implantar o caráter de Jesus em você. Ou seja, colocar amor dentro de você, compaixão dentro de você, a justiça dentro de você. Um dos objetivos do Espírito Santo é trazer o caráter de Jesus, mas também trazer o poder que estava em Jesus. Porque assim como Jesus andava pelas ruas, ensinando, libertando e curando os enfermos, você também tem esta missão. O poder do Espírito Santo, através de você, vai levar você também a ensinar a respeito do reino de Deus, a libertar aqueles que estão presos em prisões, a expulsar demônios, a curar os enfermos. Ou seja, os 5 ministérios vai fazer com que eu e você venhamos exercer a mesma obra que Jesus exerceu. Você tem uma missão no corpo. Você não é qualquer um. Na verdade, Deus não tem ninguém que seja inútil. Deus te chamou para alguma coisa. E os 5 ministérios vão fazer isso. Então, os 5 ministérios vai fazer com que você tenha a estatura completa de Cristo. Acontece que tem muita gente que não tem a estatura completa de Cristo. E aí é o que Paulo fala nesse versículo que eu quero chamar a atenção para você. Para que não sejais mais meninos inconstantes. O que são os meninos inconstantes? O que é um menino inconstante? Você sabe, né? Ele usa essa expressão menino, porque uma criança, ela não sabe o que quer. Né? Assim, porque ela não tem uma consciência ainda da vida. Então, se você pegar para uma criança de 3 anos, ela não sabe, às vezes você dá ela exemplo, ela sabe um pouquinho de dinheiro. Mas pouca coisa, você dá ela R$50, uma criança de 5 anos, por exemplo, ela acha que R$50 é muito. Nossa, esse montão de dinheiro. Quer dizer, mas não é montão de dinheiro, não é nada R$50. R$50 é só para você comer os bolinhos ali depois da Tati, no final do culto, né? Comprar o sorvetinho ali da Hélia, ali, né? E ainda não vai faltar. Né? Vai faltar. Não é? Porque não é nada. O menino é o seguinte, é uma criança que não sabe o que quer da vida. O que você quer da sua vida? Muita gente dentro da igreja que são meninos. Meninos inconstantes. Eles não sabem o que quer. Hoje eles querem Cristo, amanhã não quer mais. Hoje eles querem isso, amanhã não quer mais. Porque a criança é assim, né? Papai, compra isso para mim. Aí o pai compra, aí brinca um pouquinho, depois esquece, no outro dia, eu quero aquilo outro agora. Quer dizer, não, mas já comprei para você aquilo ali. Mas ela esquece aquilo que foi comprado e quer o outro. Por quê? É inconstância. Essa é a característica. E Paulo está falando para uma igreja também que estava inconstante. A igreja de Efésios é uma igreja espiritual. Manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Em Efésios que Paulo combateu, né, o principado lá da Diana e arrumou uma briga lá, encrenca lá, e foi preso, depois saiu da prisão, mas ele continuou pregando. Então, assim, a igreja de Efésios também é uma igreja espiritual, uma igreja do poder de Deus. Mas naquele meio de um monte de gente de poder de Deus, tinha pessoas que eram crianças. E as crianças são como meninos. E aí Paulo fala, o que os meninos são? Eles são levados por todo o vento de doutrina e engano. Quer um lugar que tem mais vento de doutrina e engano? É o YouTube. Só você abrir lá, o que mais tem é o YouTube hoje. Antigamente, né? Você tinha que ir numa biblioteca, ou ter um livro, alguma coisa assim, ou comprar um DVD. Hoje não, está liberado. O que mais tem engano é o YouTube. E muitas pessoas sendo levadas por doutrinas, homens enganosos. Semana passada, uma pessoa que é conhecida, amigo meu, mandou para mim um vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Quando eu olhei a capa do cara que estava pregando, eu falei, eu não ouço esse cara. Não ouço ele. Entendeu? Porque eu não quero saber, ele não tem nada. Ele pode ter alguma coisa lá, sim, mas assim, porque eu quero, ele não vai me ensinar em nada. Igual o Leroy, né?
No osso pobre. Veja bem o que eu estou dizendo para você. Você tem que saber quem você vai ouvir. Senão você vai ficar sendo levado por vento de doutrinas. Esses são os meninos inconstantes. São levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia, mais uma vez, na inteligência. Uma vez eu ouvi quando eu ainda ouvia, que eu não ouço mais, uma palestra do ateu Leandro Carnal. Tem tempo isso. Qualquer cristão que ouvisse aquela palavra, aquela palestra dele, falava, esse cara é um homem de Deus. Porque a inteligência, ela sobrepujava. Muitas palavras belas e bonitas, mas não tinha o poder de Deus. Não tem a transformação do poder de Deus. Então, se você ouvir pela inteligência, você vai ser enganado. Vai ser enganado. Não sei se você conhece, já falei isso aqui para você. Quando Paulo chegou em Atenas, ele foi pela inteligência. O que é Atenas? Você sabe o que é Atenas? Na época de Paulo, Atenas era o centro do intelectualismo. Centro do intelectualismo. Centro do intelectualismo. Na história humana, sempre algum lugar se torna o centro de intelectuais. Exemplo, na Alemanha tem uma cidade muito conhecida chamada Frankfurt. Essa cidade também já foi centro de pessoas intelectuais, onde filósofos, tinha academias filosóficas, teológicas também, que se reunia lá, esse grupo. Então, exemplo, hoje você tem as universidades, que é o centro do intelectualismo, onde estão os doutores, doutor em física, ciência, astronomia, filosofia, matemática, seja o que for, estão nas universidades, não é? Então, as universidades é um centro. Atenas era um centro, tinha muitos filósofos. Paulo chegou lá e falou, deixa eu mostrar minha filosofia. E começou a pregar, porque ele conhecia, era um homem intelectual. Paulo era um intelectual, Paulo era um poliglota, ele falava grego, hebraico, aramaico, latim. Igual o nosso pastor aqui, Pastor Gabi. Poliglota, nome de Jesus. Não vai ser só inglês, não, vai ser mais do que inglês, em nome de Jesus. E vai abrir a escola para nos ensinar aqui. Aí, Deus já está te dando já esse projeto. Não sei se é projeto para você, mas... Amém? Veja bem, Paulo era um poliglota, ele entendia. Chegou em Atenas, deixa eu mostrar minha filosofia. E começou a filosofar. E não deu em nada. Não aconteceu nada. A Bíblia diz que algumas pessoas creram quando ele começou a falar da ressurreição. Outros começaram a chacotear ele, rir da cara dele, fazer sarcasmo. E não deu em nada, nem em Atenas abriu igreja, você vê que não tem carta à igreja de Atenas, não tem igreja em Atenas, porque não deu em nada, porque filosofia, intelectualismo humano. Aí ele aprendeu, quando ele chegou em Corinto, ele fala assim, eu não fui até vocês com palavras persuasivas humanas, porque ele já tinha ido em Atenas com palavras persuasivas humanas. Quando aí ele fala para Corinto, eu fui até vocês pelo Espírito e pelo poder, pela demonstração do poder de Deus. Então ele já chegou em Corinto levantando os paralíticos, ressuscitando os mortos, falando dos dons espirituais, falando do poder de Deus, que ele sabia que o que fortalecia, transformava e mudava era o poder de Deus. Então, veja bem, no YouTube você vai ter muitos homens que são intelectuais. Eu vou fazer uma lista aqui, depois vou mandar para você. Essa lista você exclui, foge dela. Ventos de doutrina, pessoas que têm muita sabedoria, eloquência, muita eloquência, mas não vai te edificar. Para te edificar, o que Jesus fez? Deu 5 ministérios. São esses que vão te edificar. São esses que vão fortalecer a sua fé. São esses que vão ajudar você a chegar à medida da estatura de Cristo. E você vai identificar quando você vê homens assim, que ajudam você a crescer, ajudam você a avançar, ajudam você a chegar à medida da estatura de Cristo, para que você não seja como um menino inconstante, ou seja, inconstante é algo que não é firme, maleável. É o que está se acomodando, se amoldando. E não é isso que Jesus chamou para você ser. Levados, ou seja, sendo conduzidos pelos ventos. Igual o vento, que conduz. Tem uma folha ali, exemplo, tem uma pedra ali no chão, de 1 quilo.
Não é qualquer vento que vai levar aquela pedra. Você acha que é qualquer vento? Eu não sei, né? Fisicamente eu não sei. Imagina que a gente coloca uma pedra aqui de 1 quilo. Aí bate um vento aqui de 50 por hora. Eu acredito que ele não consegue levantar aquela pedra, não. Mas se for aumentando a velocidade daquele vento, ele vai conseguir levantar. Não tem os tornados? Tornado levanta carro, derruba casa. Eu lembro de um vento que bateu aqui, que levantou o telhado ali da casa, né, em frente à casa do pastor Renildo ali. O vento foi por baixo assim da casa, do telhado, de um prédio, e fez assim com o telhado. Ó. Todo o telhado junto, fez assim, ó. É igual dar um balão assim, aqueles atletas que pegam o cara e dão um balão assim. O vento fez a mesma coisa com o telhado, fez assim. Ou seja, você precisa estar firme, porque os ventos vão vir. Ah, esse vento eu estou suportando. Se prepara, porque vai vir ventos maiores. O vento vai aumentar. O vento vai aumentar. Na medida da proporção que o vento vier, você precisa estar preparado para permanecer firme. Então, se você colocar uma pedra aqui de 1 quilo, um vento talvez de 50 quilômetros, não levante ela, mas talvez um vento de 200 quilômetros levante. Mas você coloca uma pedra de 100 quilos aqui, um vento de 200 quilômetros não levanta. Se você colocar uma pedra de 1 tonelada, vai precisar de um vento muito forte para levantar ela. Mas tem vento que levanta. Ou seja, há classes e níveis de vento que você vai enfrentar de engano, de profecias, de intelectualismos, por aí, e você precisa estar preparado, consolidado, fortalecido, para não ser levado por essas doutrinas. Está entendendo? Há níveis. Há níveis. Então, se alguém chega para você, né, uma pessoa, às vezes, dá um exemplo aqui, que não tem estudo, analfabeto, estudou pouco, não tem conhecimento, nada, e aí a pessoa chega para você e vai falar alguma coisa, ela joga um argumento, não, isso aí nem é assim não, você já tem argumento para combater ela. Porque chegou uma pessoa que é menos inteligente que você, falar assim nessa proporção para você entender. Agora, se chega um doutor para falar com você, talvez ele vai te enganar, dependendo do nível de argumento que você tem. Ou seja, você precisa estar preparado para enfrentar. E os ventos vão vir. Mas Deus, Jesus Cristo, estabeleceu os ministérios. Então, voltando aqui, o que é consolidar? É firmar. Por que devemos ser consolidados? Para resistir os ataques do inimigo. Quem consolida? Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. E Jesus consolida pelo poder do Espírito Santo através de quem? Dos 5 ministérios. Efésios 4:11. É isso que Jesus vai fazer. Ele vai consolidar através dos 5 ministérios. O objetivo é que você esteja firme, inabalável, para que você venha permanecer de pé. Diante das lutas, diante das dificuldades, diante do que você enfrentar, você vai permanecer de pé. Ou seja, jogando aqui nas entrelinhas, você sempre vai precisar estar debaixo da autoridade dos 5 ministérios. Nós sempre vamos precisar estar debaixo de autoridade. Né? Eu falava aqui mais ontem, não sei, antes de ontem, tem pessoas que vêem as viagens de Paulo assim e falam assim, Paulo era um aventureiro. Paulo não era um aventureiro. Paulo estava debaixo da autoridade de Pedro, que era líder da igreja de Jerusalém. Se você ler Atos, eles estavam orando e o Espírito Santo disse, fala, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo deu orientação. Como que o Espírito Santo falou? Falou através de um dos apóstolos. Entende? Porque quando o Espírito Santo fala, ele fala através de alguém. Quando ele fala com você, ele não fala na sua mente, e aí você traz a palavra, a profecia. E é assim que aconteceu. Tem gente que acha que a voz veio do céu e falou com todo mundo. Não foi assim. Ele falou através de alguém. Deus não faz nada nessa terra sem usar pessoas. Só tem 2 pessoas que Deus abençoou diretamente aqui. Eu já falei para vocês isso. Que é Adão e Noé. Todas as outras pessoas que foram abençoadas foram através de alguém. Deus falava com Noé diretamente, né? A partir do momento que começou a crescer a humanidade, Deus começou a falar através do homem.
Amós 3, 7 e 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Ele é aquele que fala no céu e o profeta profetiza na terra. Então veja bem, nós sempre vamos precisar estar submisso à autoridade dos 5 ministérios. Sempre. Vamos precisar estar submissos. Por quê? Porque Deus vai usar os 5 ministérios para nós sermos consolidados. Deus vai usar pessoas. Então, hora ou outra, você vai ter um encontro com um apóstolo que vai te consolidar, com um profeta que vai trazer uma palavra profética, que vai te consolidar, com um pastor que vai trazer uma palavra para você e vai trazer um aconselhamento e vai te consolidar, com um mestre que vai trazer um ensino, entendeu? E vai te fortalecer nas doutrinas, com o evangelista que vai trazer o amor de Deus e vai te fortalecer. Uma hora ou outra, você vai ter encontro com os 5 ministérios e eles vão te ajudar a ser consolidados. Então, Jesus, ele consolida, né? Jesus, ele consolida pelo poder do Espírito Santo através dos 5 ministérios. Porque os 5 ministérios têm essa função de aperfeiçoar a igreja, de edificar a igreja. Fazer com que a igreja exerça a obra de Jesus Cristo. Amém?